meus amores, hoje a nossa aula é de História e nós vamos falar sobre o Egito Antigo. A tia trouxe umas fichinhas aqui para ajudar a tia a explicando para vocês. Quando os primeiros grupos humanos descobriram a agricultura, eles puderam se fixar em determinados locais, construindo povos e vilas, porque não precisavam mais se deslocar de uma região para outra buscando alimentos. Por quê? O primeiro povo que habitou o Egito, né, eles ficavam andando de um lugar para o outro procurando um lugar. Eles hoje estavam aqui, mas aí não tinha mais alimento, não tinha mais como cultivar, não tinha como fazer mais nada. Então eles pegavam e saíam andando procurando outro lugar. Foi aí então que eles conseguiram, né, nesse andaram, conseguiram achar um lugar no Egito que eles puderam se fixar e fazer moradia ali, onde eles começaram descobriram a agricultura, né, conseguiram fazer os plantios e ter o que se alimentar e conseguiram ali começar a criar o primeiro povo, as primeiras vilas lá do Egito. E isso tudo se deu porque eles fizeram moradia, né, à beira do rio Nilo. Na beira do rio a terra não é seca, né? Então eles conseguiam cultivar, era uma terra fértil. Então esse pessoal que ficava andando de um lugar para o outro, eles deixaram de ser nômades. Eles que ficavam andando de um lugar para o outro eram chamados de nômades. E passaram a ser sedentários, porque eles se fixaram em um lugar só e pararam de ficar andando de um lugar para o outro. Pelos estudos da arqueologia, sabemos que os primeiros núcleos urbanos, ou seja, as primeiras cidades, surgiram nas proximidades do grande rio Nilo, foi o que a tia falou, porque era uma área fértil, que dava, né, para fazer um plantio e eles conseguiam alimentos para poder se manter. Isso aconteceu em uma grande área que vai do norte da Ásia até onde se formou o Egito, nas margens do rio Nilo, até o Oriente Médio e a parte da Ásia também, onde surgiram os mesopotâmicos. Isso é, os povos que viveram na Mesopotâmia. Entre os rios Tigres e Eufrates, que são os rios também que fazem parte do Egito. Rio Nilo, Rio Tigre e Eufrates. As pessoas costumavam chamar essa área de crescente fértil, pois no mapa tem a forma de uma lua crescente. Aí, ó, a tia trouxe para vocês estarem vendo, ó. Aqui é um mapa e nós temos Turquia, o Egito, e essa região aqui, ó, é a região que fazia parte do crescente fértil, porque parece, ó, se a gente mudar de posição, uma lua crescente. Por isso que o nome é crescente fértil. Vamos colar aqui. O rio Nilo é o maior do mundo. Olha o rio Nilo aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Ele é o maior do mundo em questão de extensão. Ele nasce no Lago Vitória, que é pra cá, não dá pra ver, tá? E segue por Uganda, Sudão do Sul e Sudão. E ele vai terminar, as águas dele desaguam lá no mar Mediterrâneo. O mar está aqui, tá? Para controlar a quantidade das colheitas, o número de cabeças de gado e outros detalhes da produção, os egípcios desenvolveram um sistema de escrita baseados em desenhos que representavam a palavra. Essa escrita se evoluiu até o uso dos hieróglifos. A tia trouxe um modelo para vocês estarem vendo. Isso são os hieróglifos, é a forma que eles usavam para se comunicar, a escrita deles, que ela vem se evoluindo até os dias de hoje, tá? Até o século XIX, essa escrita era um mistério para os pesquisadores, mas finalmente ela foi decifrada por um cientista francês que estudou uma pedra encontrada no Egito, na cidade de Roseta, onde havia inscrições em grego, hieroglífica e demótica,
que era a escrita mais popular do Egito. Por isso, essa pedra ficou conhecida como Pedra de Roseta. Era uma pedra, como qualquer outra, que foi descoberta na cidade de Roseta. A tia trouxe a imagem para vocês estarem conhecendo essa pedra. Não dá para ver, tá vendo, o que está escrito. Mas era a forma que eles se comunicavam, eram escritas desse jeito, e demótica. Era a forma que eles usavam para poder escrever. Com o tempo eles começaram a descobrir, começaram a estudar isso e conseguiram desenvolver e descobrir a forma, o que eles escreviam. Com a escrita, outros avanços ocorreram, como a matemática. Nós temos hoje matemática, engenharia, arquitetura, medicina. E isso tudo foi se desenvolvendo e hoje a escrita já modificou, claro, cada país com a sua forma, mas hoje em dia a escrita não são mais em formas de desenhos como antigamente. Com o passar do tempo, essas cidades que eram chamadas de nonos foram se unindo e primeiro houve uma união entre um dos nonos do norte e os do sul, que formaram dois tipos de reinos. Mais tarde, esses nonos do norte e do sul se uniram também com um único império, sob o domínio de um governante que tinha o título de faraó. Então, essas pessoas que eram nonos, que ficavam andando, esse pessoal aqui, eles foram se juntando com as outras regiões e formaram um império. E quem governava, hoje quem governa a gente é o presidente. Mas lá, quem governava eles nessa época, eles chamavam de faraó. Assim nasceu o Império Egípcio, ou nós chamamos de Egito, que foi um dos mais poderosos na antiguidade. Então a gente ouve falar muita história, a gente tem os filmes. Então quem governava esse povo era faraó. A religião egípcia era polietista. Tia, o que é isso? Eram as pessoas que acreditavam na existência de deuses. E o mais importante deles era Osíris. Muitos desses deuses eram representados com formas meio humanas e meio animais. Vários animais também eram considerados como seres divinos, como os gatos. Então, para eles, a gente acredita em Deus. Para eles, dessa época, acreditavam em deuses. Afrodite, Zeus. Então, todos esses deuses eram venerados por eles. Só que alguns deles, como a tia falou que o mais importante era Osíris, eles eram metade, né, gente e metade humano. Ó, Amon, Anubis, Ra, Horus, ó, o Osíris, que para eles era o mais importante, Pati, Ísis, Apis, e aí tem todos os deuses que eles consideravam importantes para eles. Pela religião, os egípcios explicavam muitos fenômenos da natureza e do universo. O rio Nilo era para eles um rio sagrado, uma divindade, pois eles percebiam que toda a vida ao redor era possível graças às águas. Eles achavam que o rio era sagrado porque tudo que eles plantavam, tudo que eles cultivavam ao redor era sagrado. Então eles achavam que era graças aos poderes do rio. Em homenagem aos deuses, eles construíram templos administrados por sacerdotes. Nesses templos, eles guardavam os produtos pagos como imposto. Então, ali haviam celeiros, currais com gados, depósito de objetos artesanais e várias coisas que eles guardavam nesses templos. Além dos locais para oferendarem aos deuses, então eles criaram esses templos, né, que é onde eles ofertavam as coisas. Os sacerdotes também, eles, por esse motivo, se tornaram uma camada muito rica e poderosa da sociedade. Por quê? Eles que ficavam cuidando, né? Os sacerdotes, eram como se fossem os padres nossos, eram sacerdotes para eles. Então, eles acabavam, como eles tinham muito contato com o faraó, que era
a elite, né, do Egito, eram as pessoas mais poderosas, com mais dinheiro, mais rica, eles cuidavam do patrimônio deles porque era oferecido, né, eles ofereciam muitas coisas, gados, essas coisas pros deuses. Então quem ficava tomando conta disso eram os sacerdotes. Então eles acabavam participando de uma camada da elite junto com a família e Faraó. Os faraós no Egito Antigo eram também considerados deuses, filhos do deus do sol e que chamavam de Ra. A população devia prestar-lhe homenagens, pagar impostos de tudo que produzissem e aceitar todas as suas decisões. Então o faraó, que era a família mais rica, eles eram venerados e as pessoas tinham que tratar eles como se eles fossem deuses, as pessoas mais importantes do mundo. Então eles tinham que pagar impostos para eles também. E tudo que o faraó decidia, eles tinham que aceitar. Eles não podiam questionar nada. Se o faraó falasse que A, tinha que ser A e acabou. Se o faraó falasse que vocês têm que pagar 30% que vocês ganham de imposto, eles tinham que pagar. O faraó, por intermédio dos seus funcionários, fiscalizavam a vida dos camponeses e dos artesãos, exigindo o trabalho e o pagamento dos impostos. Tinha, inclusive, o poder de açoitá-los caso não cumprissem suas obrigações. Então, os artesãos e camponeses que não cumprissem com o pagamento do imposto ou não cumprissem com o que o faraó queria, ele podia açoitá-lo, que nem os escravos sofriam de levar aquelas chibatadas e apanhar. A mesma coisa o faraó também tinha autorização para fazer com os camponeses e artesãos. Esse sistema de governo chama-se governo teocrático, pois se baseia na religião e o governante é visto como uma divindade. Então, o governo teocrático é quando o poder maior, o sacerdote, o governante, ele que impõe as regras, tá? E é baseado na religião e no governo. Então, quem manda ali é o governo, junto com a religião, que tem eles como uma divindade, como o ser mais importante. A família de Faraó, assim como as pessoas que viviam na corte, os sacerdotes, os altos funcionários, constituíam a elite, a camada mais rica, que viviam com fluxo e conforto, com luxo e conforto. Entre eles estavam os escribas, que eram pessoas que aprendiam a ler e a escrever, e tinham de anotar os registros e documentos do governo. Aí tem uma pirâmide, tá? Uma pirâmide, vamos lá, deixa a tia desenhar aqui para vocês. Depois vou fazer o seguinte, a tia daqui a pouco mostra para vocês, porque tem o desenho da pirâmide. Vamos lá, a tia vai mostrar, ó. Essa é a divisão da sociedade egípcia, tá? É a pirâmide. E aqui está dividido em classes sociais. Hoje em dia nós também temos essa divisão, né, de classe social. Só que antigamente é um pouquinho diferente. Vamos lá no Egito, tá? Primeiro vinha faraó, nobres e sacerdotes. Essa é a primeira camada. Os soldados e os escribas. Depois vinham os comerciantes ou artesãos. E por último os camponeses e os escravos. Então vamos lá. Os sacerdotes, os nobres, os faraós e os escribas e os soldados, esse primeiro pessoal, vamos dividir. Esses daqui faziam parte da primeira camada, que é a camada mais rica, ou os que tinham mais contato com a família mais rica, que é a família de Faraó. Depois, por que os escribas eram importantes? Porque os escribas eles tinham que saber ler, escrever e anotar todos os registros do governo. Então, por isso que eles faziam parte dessa primeira camada. Depois, o restante da população que trabalhava muito, principalmente os grandiosos de obra, o governo mandava realizar, como os templos, os palácios, as pontes.
Todos eles eram construídos pelos artesãos e pelos comerciantes, tá? Esses artesãos e os comerciantes faziam parte da segunda camada. E depois deles vinham os camponeses e os escravos, que faziam parte da terceira e última camada. É assim que era dividida a sociedade do Egito. A religião egípcia afirmava que haveria reencarnação das pessoas após a morte, mas apenas para aqueles que tivessem conseguido preservar seus corpos. Como assim, tia? Depois que a gente morre, como que eles vão preservar o corpo? Vamos lá. Por isso, tanto os faraós como os membros da elite, que são esses aqui, que fazem parte da primeira camada, eles providenciavam que seus corpos fossem mumificados após morrerem e colocados em túmulos, onde também coubessem muitos dos objetos e riquezas que possuíam em sua vida. Foi assim que os governantes começaram a construir as pirâmides, das quais as mais famosas são as de Quéops e Quéfren, e Miquerinos, localizados na península de Gizé, erguidas há cerca de 5.000 anos atrás. Então essas são as pirâmides mais famosas, que é onde guardavam o corpo, né, mumificado da elite egípcia, e eles ainda podiam guardar as riquezas deles. Apenas as pessoas com posse podiam encomendar pirâmides. Até a atualidade foram descobertas cerca de 123 pirâmides da época mais antiga do Egito. Entretanto, como havia muitos saques nessas construções, em época posteriores do faraó, membros da elite passaram a construir túmulos escondidos subterrâneos em um grande vale chamado Vale dos Reis. Então, esses vales, né, o Vale dos Reis, eles guardavam o corpo deles para as pessoas poderem não saquear, já que eles guardavam bens muito valiosos junto com o corpo deles. Aí a tia trouxe para vocês, ó, um corpo, né, de algum dessa elite mumificado, ó. Eles encapuzavam o corpo todinho, ó. Tá vendo? A tia trouxe outra imagem, que eu acho isso muito interessante. Então a tia trouxe, ó, os caixões, né, como que eram. Essa daqui é a parte de cima, ó, e o corpo mumificado. E o corpo ficava ali, porque para eles o corpo ia ficar preservado ali e não ia decompor, né? Aí, ó, mumificação. A mumificação era um processo complicado. O corpo era secado com uma solução salgada chamada natrão por cerca de 40 dias. Então, depois que a pessoa morria, eles passavam esse produto e deixavam a pessoa lá por 40 dias. Os sacerdotes responsáveis pelo processo usavam uma máscara do deus dos mortos, Anubis. Essa máscara aqui, o sacerdote tinha que colocar para poder fazer o processo da mumificação. Os amuletos eram colocados nas bandagens, assim como encantamentos de boa sorte. Então, os amuletos, as coisas que eram menores e de valor, eles colocavam junto com o corpo e mumificavam a pessoa junto com os amuletos. Vasos canopos eram usados para armazenar o estômago, fígado, rins e intestino. Ó. Então, eles tiravam tudo de dentro, colocavam dentro desses vasos e o corpo eles mumificavam sem nada dentro. Isso daqui é a religião deles, tá? Né? É a crença que eles tinham. A gente tem a nossa e a deles eram assim, né? E aí, com tudo isso, surgiu, né, a história do Egito Antigo. É muito longa, isso daqui é só um pedaço. A história do Egito Antigo existe há mais de 5.000 anos. Então, 5.000 anos para poder contar da história deles. Nesse período, muitas transformações foram ocorrendo. E foram aparecendo as primeiras cidades ao lago, a lateral do rio Nilo, ao longo do rio.
Um fato importante é que pela primeira vez na história se constituiu ali um estado. Então, depois disso tudo, eles ainda não eram reconhecidos e com o passar do tempo, eles se tornaram, né, depois de toda essa história, o Império Egípcio surgiu e assim eles se tornaram um grande estado. Inicialmente, as capitais desse estado foram as cidades de Tinis e Mênfis, mas posteriormente a sede do governo transferiu para Tebas. Os faraós que se sucederam, né, que foram passando de geração em geração, porque os faraós eram da própria família, então ia passando de geração em geração. Então os faraós que sucederam depois disso tudo aqui, foram aos poucos expandindo as fronteiras do império e chegaram a dominar regiões fora da Ásia. No Oriente Próximo, na Mesopotâmia, e para isso submeteram diversos povos ao governo egípcio. Em 525 anos antes de Cristo, o Egito foi conquistado pelas persas, que vinham da região onde é o Irã, e permaneceu sobre esse domínio por cerca de 200 anos. Em 332 anos antes de Cristo, toda a região foi anexada ao poder da Macedônia, um país ao norte da Grécia, cujo rei Alexandre Magno conquistou um enorme território que chegava até a Índia. E esse império só foi aumentando, e o império de Alexandre não durou muito, acabou se dividindo e em parte da Egípcia ficou nas mãos de Ptolômeos, uma família que descendia de um dos generais de Alexandre. E aí surgiu a família da Cleópatra, que é uma família, né, dessa época que a gente ouve muito falar dela. E aí foi quando o Egito, né, o reino do Egito, começou a ser derrotado, né, o reino de Alexandre começou a ser derrotado pelos romanos no ano de 30 anos, durante 30 anos. A tia trouxe para vocês, ó, essa daqui é a rainha, né, dessa época, Cleópatra. Essa daqui é uma estátua e as pessoas fizeram uma gravura, né, representando como que seria ela. Antigamente não tinha foto, né? Então tem a estátua, né? Que antigamente eles faziam muita estátua e as pessoas fez a imagem dela de como ela seria. E aí, a tia vai estar postando aí no final do vídeo de vocês o exercíciozinho de história, tá? Para vocês estarem copiando no caderno. No final do exercício, vocês vão ver que tem a pirâmide para vocês estarem colocando as camadinhas, tá? Fazer essa divisão aqui igual a tia fez, tá? Façam o exercício, ó, com bastante, prestem atenção. A tia está morrendo de saudades de vocês. Um beijo.